Oi, meu nome é Emily. Eu quero compartilhar com vocês uma pequena reflexão de um versículo que diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Esse texto, esse versículo, por mais que é um versículo que a gente conhece, né, esteja sempre lendo, eu não meditava nele. E esse versículo veio muito forte ao meu coração num momento da minha vida muito complicado. Eu tinha acabado de ter meu filho, isso, claro, não foi agora, né? Já tem um tempo. Meu filho já tem 6 anos já. Então, quando eu tive meu filho, eu passei por uma fase de mudança muito grande, como toda mulher passa por mudanças. E eu tive uma depressão pós-parto, foi uma fase assim bem complicada, muito difícil. E eu comecei a buscar numa rede social como fazer tal coisa, como agir assim, um escape. Isso foi criando em mim muita comparação e com isso muita insatisfação com o que eu já tinha, com a minha vida e com a minha realidade. Então eu passei a viver momentos de muito sofrimento dentro de mim, mas eu ainda não tinha me tocado que era uma consequência de, de algo que eu andava sempre pondo os meus olhos, né? Eu estava me colocando nessa condição de sofrimento. Por quê, né? Vocês vão entender. E um dia arrumando a casa, do nada veio um versículo, veio essas palavras na minha mente. Não veio o versículo, mas veio essas palavras. Guarda o seu coração. Veio assim na mente. Guarda o seu coração. Na mesma hora eu senti que Deus queria falar alguma coisa comigo. Eu larguei tudo que eu estava fazendo, anotei num papel, falei, vou pesquisar sobre isso depois, porque senão eu ia esquecer. E passou, fiz minhas coisas, enfim, lá no final do dia, no dia seguinte, eu fui pesquisar sobre essa palavra, guarde o seu coração. Aí eu me deparei com esse versículo e me deparei com alguns estudos, comecei a dar uma lida sobre alguns estudos, assisti até algumas pregações e aquilo foi falando muito ao meu coração. E algumas coisas começaram a fazer sentido, né? Eu até anotei aqui que eu precisava guardar o meu coração de muitas coisas que eu estava colocando aqui para dentro. E que forma que eu estava colocando aqui para dentro do meu coração, né? Através de muitas coisas que eu via e que eu assistia. Muitas coisas. E eu fui absorvendo tantas coisas, uma vida perfeita, uma mãe perfeita que eu via na rede social, que conseguia dar conta de trabalhar fora, coisa que eu não conseguia, não fazia mais. E eu não conseguia imaginar trabalhando fora e deixando o meu filho, né? E não conseguia também emprego. As portas se fecharam mesmo para mim, eu não conseguia emprego, não conseguia trabalhar, não andava linda e arrumada, não ia para academia, não fazia um monte de coisa que todas essas mães conseguiam dar conta de fazer. E vivia num cansaço extremo, minha casa vivia desarrumada, sendo que eu vivia arrumando essa casa. E causou muito sofrimento dentro de mim, muito sofrimento. E eu não me tocava que eu precisava me guardar disso, né? Eu não me tocava que eu precisava me prevenir de tudo isso. E eu entendi uma coisa, que às vezes estamos sofrendo porque nos submetemos a expectativas que não são nossas. E eu comecei a entender que eu comecei a trazer para mim desejos, expectativas que não eram meus. Eu não tinha o desejo, a expectativa de de ser uma empreendedora, mas eu via muitas mães sendo. E aquilo causava em mim aquele desejo, eu preciso também fazer alguma coisa para trazer renda para minha casa, eu preciso. Não condenando quem possa, né? Quem tem esse desejo, enfim, não é essa a questão. É a questão, estou dando um exemplo de tantos outros que muitas das vezes a gente se coloca trazendo, né? Traz pra gente a expectativa que é do outro, que não era nem desejo seu, mas você traz para si a expectativa do outro. Eu vou gravar um vídeo mais profundo sobre esses detalhes, né? Porque eu quero que esse vídeo seja bem curto e fale bem claramente que nós devemos guardar o nosso coração. E guardar o nosso coração, muitas das vezes, é dar um passo
para trás, observar o que nós estamos vendo, ouvindo, o que a gente está trazendo pra gente, que muitas das vezes não é pra gente. Um sonho que é do outro, mas por a gente ver o outro sonhando, e é tão lindo esse sonho, a gente quer também. A expectativa do futuro do outro, e a gente quer pra gente também. A gente olha o casamento do outro e quer um casamento igual também. A gente quer a gente olha para o marido da outra e idealiza aquele marido perfeito e quer que o nosso marido seja assim também. A gente vê o filho do outro, da outra, e idealiza para o nosso também. Nossa, o filho da outra canta tão lindo. Eu vou investir no meu filho para ele cantar também. Então a gente começa a sofrer, porque o nosso filho não tem um jeito para cantar, mas o do outro tem. Então o nosso não tem, e a gente vê que não desenvolve, a gente pensa que deu tudo errado, que vai dar tudo errado, porque nós estamos trazendo para nós a expectativa de vida do outro. E a gente precisa guardar o nosso coração. Porque eu até anotei assim que duas coisas assim que vão influenciando, não é duas coisas, mas a influência externa, ela vai influenciar aqui dentro. Então, o que a gente vê no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social, ou até no convívio com alguém, não sei. Aqui, num filme, né? Os filmes, os seriados que a gente assiste tudo parece tão perfeito. Então a gente começa a criar em nós expectativas, começa a criar em nós pecados, porque a gente começa a pecar, a gente começa também a murmurar, a gente começa, sabe, a não estar satisfeito com o que temos, com o que vivemos, com quem somos, com a nossa aparência, que eu vou também comentar isso bem em outro vídeo também, que tem tudo a ver com isso também, da gente não entender quem nós somos, o que nós gostamos, né? A gente tem vivido com tantas influências que no final das contas a gente não sabe quem a gente é, o que a gente gosta de vestir, como gostamos do nosso cabelo, como nós gostamos, a gente se perde, porque estamos todos ficando tão parecidos, né? Começamos a querer nos comparar e perdendo nossa essência, nossa identidade. E essa influência externa, ela começa a criar em nós pensamentos internos. Então, o que a gente fica constantemente vendo, começa a criar em nós certos pensamentos, né? Começa a afetar a gente internamente. E e diante de tudo isso, né, eu comecei a pensar também, até anotei aqui, porque às vezes a gente sempre esquece, eu anoto porque eu vou pensando e depois eu esqueço o que eu pensei, né? Então eu gosto de anotar. E eu anotei aqui, ó, às vezes essa angústia no seu coração é resultado do que você tem posto diante dos teus olhos. Isso falou muito comigo, essa reflexão mexeu muito comigo, eu fiquei muito, assim, remoendo isso, que a gente se coloca nessa posição de angústia, de sofrimento, porque por resultado de algo que a gente coloca diante dos nossos olhos. E para esse vídeo, assim, de início, eu quero deixar até aqui essa parte, né? O início, né, dessa reflexão de que, para criar talvez em você o que criou em mim quando eu ouvi a palavra guarda o seu coração, mexeu aqui comigo e eu comecei a remoer isso aí, comecei a pesquisar, comecei a ler, fiquei lendo o versículo, e quanto mais eu li o versículo, mais ele falava assim comigo, que eu sou única, que eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, você é único ou é única, não sei quem, né, se é um homem ou uma mulher que está me vendo, mas você é único em Cristo, é único em Cristo, porque Deus nos fez únicos. E muitas das vezes a gente se perde porque a gente está trazendo para nós o propósito de vida do outro, está trazendo para nós a expectativa de vida do outro, está trazendo para nós uma forma. Você viu aquela pessoa, você viu a vida daquela pessoa e ela cabe dentro daquela forma. E você quer se encaixar dentro daquela forma, mas não vai encaixar, você só vai sofrer. Isso só vai te causar angústias,
porque o propósito de vida que Deus entregou para o outro é do outro, o seu é o seu. Então, guarda o seu coração, guarda, se proteja. Se precisar sair de rede social, saia. Se precisar fazer um propósito, não sei quanto tempo, sem assistir nada, faça para poder se reencontrar, para poder botar o pé no chão e se situar da sua realidade, para que você possa começar a correr atrás das suas coisas, dos seus sonhos, do que você precisa para a sua vida e para a sua família. Então, de tudo o que deve se guardar, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. No momento, é até aí, né? E eu espero que tenha falado ao seu coração. Se falou alguma coisa, o seu coração, comenta aqui embaixo, vai me ajudar muito. Então, tenha aí um bom dia e guarde o seu coração.